Olá pessoal! Nossa aula de hoje vai tratar a respeito dos flip-flops e dispositivos correlatos. Os tópicos que serão tratados abrangem tipos de LEDs, sinais de clock, tipos de flip-flops com clock, entradas assíncronas e símbolos I3E ANSI para flip-flops. Nós temos que os circuitos que haviam sido estudados até o momento eram ditos circuitos combinacionais. Por exemplo, temos aqui um circuito combinacional extremamente simples formado apenas por uma porta O. A saída ela depende apenas das combinações de A e B no instante atual. Se eu tiver entrada 0, 0, então a resposta será 0. Se eu tiver entrada 0, 1, ou 1, 0, ou 1, 1, a saída será 1. Então, não existe dependência das entradas anteriores. Entretanto, a maioria dos sistemas digitais é constituída de circuitos combinacionais e de elementos de memória, como o diagrama que nós mostramos aqui. E como funcionam esses elementos de memória? Eles são capazes de armazenar entradas anteriores. Por exemplo, esse novo circuito é uma variação da nossa primeira simulação. Agora percebam, ao invés de duas entradas, eu tenho uma entrada A e uma realimentação. Essa realimentação vai fazer com que o nosso circuitinho funcione como um elemento de memória. Tendo entrada 0, a saída é 0. Se eu tiver entrada 1, saída 1. Agora, se eu voltar a colocar entrada 0, a saída 1 ela é mantida, característica de memória. Então percebam, esse circuito ele não depende apenas da entrada atual, pois nós já tínhamos tido a situação de entrada 0 e saída 0. Mas, uma vez que eu tinha colocado entrada 1, por conta da realimentação, eu vou ficar mantendo esse estado 1 no meu circuito. Então, um elemento de memória é capaz de armazenar entradas anteriores, sendo o elemento de memória mais importante o flip-flop. Mas o que vem a ser um flip-flop? Embora uma porta lógica por si não tenha capacidade de armazenamento, algumas delas podem ser conectadas entre si de tal forma que permita o armazenamento de informação, como um exemplo da nossa simulação. Mas na nossa simulação só era possível armazenar nível lógico 1. Um flip-flop eu desejo armazenar tanto a informação nível lógico 0 como nível lógico 1. Portanto, nós temos aqui esse símbolo que representa um flip-flop genérico. Qualquer tipo de flip-flop, nós vamos ter entradas de controle e nós vamos ter duas saídas. Uma saída normal, identificada por Q, e uma saída invertida, identificada por Q barrado. O estado do flip-flop é indicado pelo nível lógico da saída Q. Então, se Q for igual a 1, eu vou ter que o meu flip-flop está em estado alto ou ele está setado. Se o meu Q for igual a 0, o meu flip-flop vai estar em estado baixo ou vai estar em reset ou clear. As entradas de controle é que definirão se o meu flip-flop ele estará setado ou resetado. Também através das entradas de controle é que nós poderemos estar estabelecendo se o meu flip-flop vai estar em memória. Um primeiro flip-flop que nós iremos estudar é o LET com portas NAND. O termo LET é utilizado para designar certos tipos de flip-flop. Também um outro termo que é utilizado para os flip-flops é multivibrador biestável. Mais à frente nós vamos ver também o LET com portas NOR. Mas antes, vamos entender o funcionamento desse circuito. As entradas de controle SET e CLEAR, ou RESET, é que definem o estado do meu flip-flop. Como eu tenho portas NAND, se pelo menos uma das entradas de uma NAND for 0, a saída já será igual a 1. Vamos ter então que
as entradas set e clear elas vão ser ativas em nível lógico baixo. Se eu tiver colocado as duas entradas iguais a 1, ou seja, se eu tiver desativado as duas entradas, o que iria ocorrer? Na realidade, nós teremos duas situações quando set e reset forem iguais a 1. Quais são? Vejam que tanto na figura à esquerda quanto à direita, set e reset estão iguais a 1. Mas, no entanto, na esquerda a saída Q é igual a 0 e à direita a saída Q é igual a 1. Como isso é possível? Essa entrada set igual reset igual a 1 é o comando para que esse flip-flop ele funcione como memória. E são essas realimentações que acabam dando essa capacidade de memória para o circuito. Vamos ver a influência dessas realimentações no funcionamento de cada configuração. Por exemplo, lembramos que em uma porta NAND, se eu tiver uma entrada igual a 0, a saída será igual a 1. Percebam que aqui nessa porta NAND 2, a entrada que é realimentada é o 0 que está no estado Q. Então, por isso, a saída Q barrada é mantida em 1. Esse valor 1 ele é realimentado aqui para essa porta NAND 1, fazendo com que eu tenha saída 0. Já no caso da segunda configuração, nós temos que Q barrado é que está igual a 0. Realimentado para a porta NAND 1, vai manter a saída Q em 1. Já esse 1 ele é realimentado para a porta NAND 2. Então, em uma porta NAND tendo as duas entradas iguais a 1, a saída é mantida em 0. Com isso, então, vemos que um LET com portas NAND, se as minhas entradas set e reset forem iguais a 1 e eu tiver que Q barra é realmente o inverso de Q, então essas saídas elas vão ser mantidas. Nós teremos memória. Bem, então uma pergunta razoável que poderia surgir era: Arthur, como nós podemos então realizar mudanças na saída? Porque se eu já tiver uma determinada saída e colocar essa configuração na entrada, essa saída vai ser mantida. Mas se eu quiser mudar a saída, então eu teria que apresentar outras combinações na entrada set e reset. Por exemplo, se eu quiser setar o LET, ou seja, forçar a saída Q a ser igual a 1 e por consequência Q barrado igual a 0, eu devo manter a entrada reset igual a 1 e a entrada set igual a 0, pelo menos por um pulso. Primeira situação. Sempre com reset igual a 1, inicialmente nós temos set também igual a 1, está funcionando como memória, e estamos tendo na saída Q igual a 0, Q barrado igual a 1. Quando aplicamos um pulso negativo, ou seja, set instantaneamente sendo igual a 0, essa entrada 0 na porta NAND força a saída aí para 1. Essa saída indo para 1, as duas entradas da porta NAND 2 vão estar em 1, Q barrado vai para 0. Então, o meu LET ele está setado. Se eu retornar set para 1, vai funcionar como memória e permanecerá a saída Q igual a 1 e Q barrado igual a 0. Na segunda situação, onde sempre reset igual a 1 e inicialmente set igual a 1, memória, nós tínhamos inicialmente Q igual a 1, Q barrado 0. Levamos a entrada set momentaneamente para 0, e o que acontece? A saída Q ela vai permanecer em 1, pois eu teria 0 e 0. Ou seja, antes o meu LET ele já estava setado, e quando eu dei o comando de set, ele permaneceu setado. Caso eu volte a colocar set igual a 1, ou seja, memória, também permanecerá setado o meu LET. Então,
independente do estado anterior, se no meu let com portas NAND eu tiver entrada set igual a 0 e reset igual a 1, o let será setado. E para resetar o let? Para resetar, nós teremos que ter a entrada set igual a 1 e a entrada reset igual a 0. Vejamos os exemplos. Primeira situação. Nós temos que o let já está resetado. Mantendo sempre set igual a 1, se inicialmente reset também é 1, então está armazenada na memória a situação de nível lógico 0. Levando momentaneamente a entrada reset para 0, essa porta NAND terá 0, 0, saída permanecerá em 1. E a outra porta NAND, entrada 1, 1, e a saída Q permanecerá em 0. Segunda condição. O let inicialmente ele está setado. Da mesma forma que nós sempre vamos manter set igual a 1. Inicialmente estávamos em memória, estávamos mantendo setado o let. Momentaneamente aplicamos nível lógico 0 em reset. E ao aplicar uma entrada 0 nessa porta NAND, nós já vamos levar Q barrado a ser igual a 1. Sendo Q barrado igual a 1 realimentado para essa porta NAND 1, as duas entradas vão ser 1 e a saída vai ser levada para 0, fazendo com que eu tenha resetado o meu let. Caso eu leve meu reset de volta para 1, meu let estará em situação de memória e permanecerá resetado. Com isso, ficamos então apenas com uma combinação em set e reset restando. Qual? A situação em que set e reset são iguais a 0. Como as entradas set e reset elas são ativas em baixa, se eu tiver essas duas entradas iguais a 0, eu terei as saídas Q e Q barrado iguais a 1, o que é uma situação indesejada, uma vez que essas duas saídas elas devem ser inversas entre si. Um outro problema também com essas entradas set e reset iguais a 0 é quando eu for retorná-las para 1. Dependendo de qual entrada acabe voltando primeiro para 1, nós teremos um estado na saída diferente. Se primeiro set for para 1, seria como se eu tivesse dado um reset. Se primeiro o reset for para 1, seria como se eu estivesse dando um set. Temos aqui então uma simulação do let com portas NAND na situação de setar. Memória, mantém setado o let, resetado, novamente memória, mantém resetado o let, e a condição indesejada, em que eu tenho as duas saídas iguais. Se eu retornar primeiro set para 1, percebam que Q foi para 0, Q barrado 1. Se eu voltar primeiro reset para 1, a situação se inverte. A tabela verdade abaixo resume o funcionamento do let com portas NAND. Como o let com portas NAND tem as suas entradas ativas em nível lógico baixo, é usual representar esse circuito com as suas entradas marcadas por inversores. Também podemos implementar um let utilizando apenas portas NOR. Nesse caso, nós teríamos uma configuração do let semelhante ao que nós tínhamos visto com portas NAND, só que a tabela verdade que representa o funcionamento do let com portas NOR apresenta uma pequena diferença. Percebam que aqui, quando set e reset são iguais a 0, é que eu vou ter memória. Quando eu tenho set igual a 1 e reset igual a 0, eu vou estar setando. Set igual a 0, reset igual a 1, eu vou estar resetando. E quando eu tiver set e reset iguais a 1, é que eu vou ter minha situação inválida. Ou seja,
no LED com portas NOR, nós vamos ter que as entradas 7 e reset elas vão ser ativas em nível lógico alto. Por isso, o bloco que simboliza o LED com portas NOR não possui inversores na entrada. Na simulação do LED com portas NOR, temos aqui a configuração de entrada que seta o LED. Memória, mantendo o LED setado. Reset, novamente memória, mantendo o LED resetado. E a configuração inválida. Um exemplo simples de aplicação dos flip-flops é para tratar o problema de trepidação que ocorre quando se utiliza uma chave mecânica para comutação. Como exemplo aqui, temos essa chave que pode ser comutada entre esses dois pontos, só que enquanto ocorre a transição, nós temos que a tensão percebida nesse ponto acaba tendo esse comportamento aleatório, que pode ser prejudicial para o funcionamento do equipamento que venha após esse ponto. Como podemos utilizar flip-flops para contornar esse problema da trepidação? Veja esse novo circuito que é baseado em um LED com portas NAND. A saída Vout aqui é a saída Q do LED. Quando a chave está para 1, em reset nós vamos estar então com nível lógico 0 e em set nível lógico 1. Meu flip-flop ele estaria resetado. Quando eu começo a deslocar a chave de 1 para 2, o que vai acontecer? 2 vai ficar permanecendo sempre com nível lógico 1. Conforme eu vou me afastando de 1, eu posso ter a trepidação e no reset, quando é nível lógico 0, vai ficar resetando a saída. Quando for nível lógico 1, vai ficar em memória, mantendo resetada a saída. O que nós podemos ver aqui, quando a chave ela está no meio entre 1 e 2, tanto set quanto reset estariam recebendo nível lógico 1, memória. Então, continuaria mantendo aqui o nível lógico 0. Quando a chave já estiver próxima de 2, a trepidação será na entrada 7. A entrada reset ficará em nível lógico 1 e a entrada 7 ficará oscilando. Quando aqui for 0 e aqui for 1, que a saída Vout irá para 1, setando o flip-flop. Quando, por conta da oscilação, aqui for nível lógico 1 e aqui também 1, nós teremos memória, mantendo a saída 1. Caso se fosse retornar a chave para o ponto 1, a mesma ideia iria ocorrer. Resumo, nós temos então que através do flip-flop pode ocorrer trepidação na entrada, mas essa trepidação ela não vai ser percebida na saída. Bem, além dos dois LEDs que nós vimos, um outro LED que nós iremos estudar também é o LED ou LED transparente. O LED transparente ele é baseado em um LED com portas NAND que recebe a saída de um circuito direcionador de pulso. Como irá funcionar esse direcionador de pulso? Percebam que nós temos uma entrada de Enable que é ligada a essas duas portas NAND. Se o Enable for igual a 0, o que vai acontecer? Tanto essa saída quanto essa saída estarão em 1. Então, esse meu LED vai funcionar como memória. Se o Enable for igual a 1, então as saídas dessas portas NAND vão depender da entrada D. Se D for igual a 0, essa saída vai ser 1 e essa 0, dando um reset no LED. Se D for igual a 1, essa saída será 0 e essa daqui 1, dando um set no meu LED. Assim, o circuito direcionador de pulsos ele garante que não haverá entrada inválida
nesse LED com portas NAND. Esse é o símbolo do LED tipo D, e percebam que as entradas, como não têm inversores, elas são ativas em nível lógico alto. Na simulação do LED D, percebam que Enable estando igual a 1, então a saída Q vai acompanhar a entrada D. Quando o Enable ele é colocado em 0, o que vai acontecer? Memória. Então, estava já resetado. Se eu modificar a entrada D, nós não teremos mudança na saída. Colocando Enable igual a 1, a saída volta a acompanhar a entrada D. Um outro exemplo interessante de aplicação dos LEDs é na implementação de um alarme. Considere o fototransistor abaixo, que funciona como uma chave controlada por esse feixe emitido pelo LED D1. Quando a incidência desse feixe sobre o meu fototransistor, nós temos que é como se a chave fechasse entre o coletor e o emissor, levando esse nó a ficar aproximadamente com 0 volt. Quando não há a incidência de luz, nós temos que o fototransistor não permite corrente fluindo entre o coletor e o emissor. Seria como se a chave estivesse aberta. Portanto, esse nó aqui teria uma tensão de aproximadamente 5 volts. Portanto, a entrada 7 desse LED terá valor 0 quando houver incidência de feixe e terá valor igual a 1 quando não houver incidência de feixe. Já a entrada reset vai depender da posição dessa chave SW1. Quando a chave está fechada, a entrada será 0. Quando a chave estiver aberta, nós teremos entrada igual a 1. Considere que previamente o LED ele foi resetado, ou seja, a saída Q foi levada a 0. E, tendo o feixe de luz incidido sobre o fototransistor e essa chave fechada, nós teremos que as entradas serão 0, 0, fazendo com que o meu LED funcione como memória. Se nós tivermos alguma interrupção eventual do meu feixe, teremos que a entrada S passará a ser igual a 1. E como R é igual a 0, esse LED ele vai ser setado, disparando o alarme. Se for restituído o feixe, nós teremos que o nosso LED voltará a ter entrada 0, 0, fazendo com que funcione como memória. Então o alarme seria mantido mesmo após o feixe ser restabelecido. E como nós poderíamos desligar esse alarme? Apenas se eu desse um reset, ou seja, eu levasse essa entrada R a 1, mantendo a entrada 7 em 0. Para fazer isso nessa configuração aqui, bastaria abrir essa chave. Se essa característica de memória é bem interessante nos LEDs, se assim que eu energizar um LED eu já tiver colocado as minhas entradas 7 e reset na configuração de memória, o que será armazenado na saída Q? Na realidade, não seria possível prever o estado inicial. Portanto, se eu desejo garantir o estado inicial ao ligar um circuito que tenha flip-flops, eu devo pegar e, logo no início, setar ou resetar os flip-flops. E quando é que eu posso ter uma mudança na saída de um flip-flop? Basta ter a aplicação de um pulso digital nas entradas de controle. Temos aqui a representação de um pulso digital positivo e um pulso digital negativo. O pulso digital nada mais é do que uma mudança momentânea em uma das entradas de controle. Porém, esses pulsos digitais eles podem ocorrer a qualquer momento de forma aleatória. Isso pode ser um problema quando o meu circuito digital tiver diversos flip-flops e eu queira que eles trabalhem em conjunto. Quando eu acabo tendo que cada um dos flip-flops
pode fazer a mudança de seu estado em momentos diferentes, eu digo que eu vou estar com um sistema digital que é assíncrono. Quando eu quero que os meus flip-flops eles acabem trabalhando em conjunto e as mudanças nos estados ocorram no mesmo momento, eu vou dizer que eu tenho um sistema síncrono. E eu preciso de um sinal que acabe determinando esse sincronismo, que será o sinal de clock. Temos aqui o exemplo de dois sinais de clock. São sinais periódicos, em que parte do período está em nível lógico alto, iniciado por uma borda de subida, e parte do período está em nível lógico baixo, iniciado por uma borda de descida. Nos sistemas síncronos, nós teremos flip-flops que irão depender de uma entrada de clock para o seu adequado funcionamento. Qual a característica desses flip-flops com clock? Primeiro, eles têm uma entrada específica, identificada por CLK, CK ou CP, por onde entrará esse sinal de clock. Essa entrada é identificada por um pequeno triângulo, como nos exemplos aqui apresentados. Essas entradas elas acabam sendo disparadas pela borda do sinal de clock. Alguns flip-flops são ativados por borda positiva, outros são ativados por borda negativa. A presença desse círculo antes da entrada de clock identifica um flip-flop sensível à borda de descida, e a ausência do círculo, um flip-flop sensível à borda positiva. Então, nos LETs, nós não tínhamos entrada de clock e as entradas de controle eram ativadas a partir de pulsos digitais. A outra característica dos flip-flops com clock é que nós vamos ainda ter as entradas de controle. No entanto, essas entradas de controle elas só farão efeito na saída do flip-flop quando da ocorrência de uma borda ativa. Em resumo, as entradas de controle deixam as saídas do flip-flop prontas para mudarem de estado, mas apenas a transição ativa da entrada de clock é que efetivamente vai disparar a mudança de estado. Por isso, há dois parâmetros de temporização que devem ser observados para o adequado funcionamento de um flip-flop com clock. São os tempos de setup, ou preparação, e tempo de hold, ou manutenção, que vem a ser o tempo de setup, também denotado por TS. É o intervalo de tempo que precede a transição ativa do clock, durante a qual a entrada de controle deve ser mantida. Como assim? Nós temos essa representação de uma mudança na entrada de controle e uma mudança na entrada de clock. Então, para que uma entrada de controle faça efeito, ela deve ter sido modificada pelo menos pelo tempo de setup antes da mudança ou da borda ativa do clock. Já o tempo de hold, ou TH, ele é um intervalo de tempo que se segue após a transição ativa do clock, durante a qual a entrada de controle deve ser mantida. Nós temos aqui a borda ativa de um sinal de clock e aqui a mudança em um sinal de controle. Essa mudança, então, para que essa entrada de controle faça efeito na saída do flip-flop, só pode ocorrer após um tempo TH da borda ativa. Se nós já temos então uma ideia geral do funcionamento dos flip-flops com clock, vamos a exemplos específicos desse tipo de flip-flop. Começando com o flip-flop SR com clock. Nós tínhamos antes os LETs SR, ou set reset. Um flip-flop SR com clock vai ter um comportamento similar ao LET SR, sendo que agora, apenas quando eu tiver a borda ativa presente na entrada de clock, é que essas entradas de controle SR irão afetar a saída Q. Considerando o nosso exemplo aqui de um flip-flop que é sensível à borda de subida, apresentamos esses diagramas de tempo para exemplificar um funcionamento de um flip-flop SR com clock. Temos as entradas de controle, entrada de clock e a saída Q.
Apenas quando ocorre uma borda positiva é que as entradas de controle irão afetar a saída Q. Como, por exemplo, no instante A, temos uma primeira borda positiva, e então S igual a R igual a zero vai funcionar como memória, não muda o valor anterior que já estava em Q. No instante C, nós temos uma nova borda ativa positiva. Vocês percebem que entre A e C, nós tivemos mudança na entrada de controle 7. Mas, no entanto, não houve nenhuma mudança na saída Q. Mas assim que ocorre a borda ativa positiva, as entradas SR passam a fazer efeito e o flip-flop é setado. Na próxima borda ativa, E, nós vamos ter que S igual a 0, R igual a 1, nós teremos um reset, apesar de que antes nós já tínhamos essa configuração. Mas essas entradas não faziam efeito porque antes nós não tínhamos a borda ativa. Da mesma forma, no instante G, nós teremos as entradas set e reset fazendo efeito sobre o flip-flop, setando. Apesar de que essas entradas elas já tinham sido modificadas antes, mas o efeito não foi sentido antes na saída, porque nós ainda não tínhamos a borda ativa. E, por último, nós temos o instante I, quando novamente o flip-flop será setado. Percebam que se um flip-flop ele tem borda ativa positiva, ele não é afetado pela ocorrência de bordas negativas. Nós temos também flip-flops SR com bordas negativas. O funcionamento é o mesmo, apenas muda o momento em que as entradas de controle passam a fazer efeito. Tanto flip-flops disparados por borda positiva quanto por borda negativa são utilizados em sistemas digitais. Bem, se já temos uma ideia do funcionamento do flip-flop SR com clock e nós já conhecíamos o funcionamento do latch SR, como nós podemos relacionar esses dois na questão de seus circuitos internos? Temos que o circuito de um flip-flop SR com clock basicamente é formado por três seções. Um latch SR, um circuito direcionador de pulso e um circuito detetor de borda, conforme o diagrama abaixo. Nenhuma novidade com relação ao latch SR. O circuito direcionador de pulso, basicamente o funcionamento dele é: se nesse nó nós tivermos nível lógico 1, as entradas SR aparecerão invertidas nas saídas dessas duas portas NAND. Quando esse nó for igual a 0, então as saídas dessas duas portas NAND serão iguais a 1, e o meu latch funcionará como memória. O que explica porque não há mudança na saída Q enquanto não tem ocorrência de borda ativa, pois o que vai mudar o nível lógico desse nó é justamente o circuito detetor de borda. Quando ocorre a detecção da borda ativa, esse nó vai para nível lógico 1. Quando não ocorre essa detecção, esse nó permanece em 0. E como seria esse circuito detetor de borda? Bom, nós podemos ter um circuito detetor de borda positiva ou detetor de borda negativa. Qual a ideia para o detetor de borda positiva? Para fins didáticos, nós teríamos que o sinal de clock ele entraria nessa porta AND complementado e não complementado, conforme essas duas curvas. Agora percebam que o clock complementado tem uma defasagem com relação ao não complementado, ao sinal original. Isso ocorre devido ao tempo de atraso causado pela porta inversora. A entrada de clock entra, existe um tempo de resposta do inversor,
E depois desse tempo de resposta é que ocorre, então, a mudança na saída. Ao aplicar esses dois sinais defasados na entrada dessa porta AND, nós teremos um pulso logo após a ocorrência da borda positiva de duração igual ao tempo de resposta dessa porta inversora. Já a lógica para o detetor de borda negativa é similar, sendo que agora, com esses dois inversores, o pulso será gerado logo após a ocorrência da borda negativa, e a sua duração também será do tempo de resposta da porta inversora. Além dos flip-flops SR com clock, nós também temos outros flip-flops que têm entrada de clock, como por exemplo o flip-flop JK. Uma característica interessante do flip-flop JK é que ele não tem combinações nas entradas de controle que sejam inválidas. Por exemplo, no caso desse flip-flop JK, nós temos que ele é sensível à borda positiva e que as suas entradas de controle são ativas em nível lógico alto. Se eu tiver as entradas J e K iguais a zero e a ocorrência de uma borda positiva, o meu flip-flop JK vai funcionar como memória. Se eu tiver J igual a 1 e K igual a zero e a ocorrência da borda positiva, ele irá setar. J igual a zero, K igual a 1 e a ocorrência da borda positiva, resetar. E se J e K forem iguais a 1, nós vamos ter que o meu flip-flop ele vai comutar, ou seja, o estado anterior será invertido. Assim, a grande novidade do JK é esse modo de comutação. Um exemplo do funcionamento de um JK. Temos aqui um diagrama de tempos para as entradas J, K, sinal de clock e saída Q. Considerando que meu flip-flop JK seja sensível apenas à borda positiva, nós temos então que no instante A, entrada J igual a 0, K igual a 1, a saída Q é resetada. Na próxima ocorrência de borda positiva, nós temos J igual a 1, K igual a 1, comutação, então é invertido o estado. Antes estava em 0 e foi para 1. Na próxima borda ativa, J igual a 0, K igual a 0, memória, então é mantido o estado anterior. Instante G, J igual a 1, K igual a 0, nós vamos setar, então mantido Q igual a 1. Instante I, J igual a 1, K igual a 1, vai comutar, então antes nós tínhamos 1, o estado é invertido para 0. E finalmente, instante K, nós temos J igual a 1, K igual a 1, novamente uma comutação, antes o estado estava em 0 e foi para 1. E como é internamente esse flip-flop JK para que permita essa operação de comutação? O JK ele também é formado por 3 seções principais. Um LET com portas NAND, um circuito direcionador de pulsos e um circuito detetor de borda. Na realidade, a grande diferença dele é com relação ao circuito direcionador de pulsos, que vocês vão ver que também possuem realimentações das saídas. Vamos tentar entender a influência dessas realimentações no caso particular da comutação. Na comutação nós teríamos J igual a 1, K igual a 1, e para que essas entradas façam efeito, o detetor de borda deveria ter saída 1. Se o meu JK ele já estivesse resetado, nós teríamos então que essa saída Q barrada viria para cá, fazendo com que essa saída fosse 0, e o meu Q viria para cá, fazendo com que a entrada clear fosse 1. Ou seja, nós teríamos que o flip-flop seria setado, comutou. Se ele já estiver setado, então nós teríamos que o
Q barrado ele iria para essa porta NAND, fazendo com que aqui fosse igual a 1, e esse 1 viria para essa outra porta NAND, fazendo com que aqui fosse 0. 1, 0 seria dado um clear e seria invertido esse estado, seria resetado. Sugere-se como exercício testar o comportamento desse flip-flop JK para as outras combinações de J e K quando o detetor de borda é igual a 1. Um outro flip-flop com clock que também é muito estudado é o flip-flop tipo D, ou flip-flop de dados. Nós temos que esse flip-flop ele é extremamente simples de se entender, pois se a entrada for igual a 0 e ocorrer borda ativa, saída igual a 0. Se a entrada for 1 e eu tiver borda ativa, saída 1. Enquanto nós não tivermos borda ativa, o flip-flop ele vai funcionar como memória. Exemplo do comportamento do flip-flop tipo D. Temos aqui a forma de onda representando a entrada D, a entrada de clock e a saída Q. Considerando o flip-flop sensível à borda positiva, nós teremos então que, no instante A, entrada 0, a saída elevada a 0. Instante B, entrada 1, saída levada para 1. Entre o instante B e o instante A, há mudança na entrada D, mas como não ocorre borda ativa entre esses dois instantes, então a saída Q é mantida. O flip-flop tipo D irá funcionar como memória. A mesma coisa irá ocorrer entre os instantes C, D, E, F, G. Entre os instantes que nós temos bordas ativas, nós podemos ter mudança na entrada D, mas essa mudança não irá se refletir na saída Q. Entre esses instantes de borda ativa, o meu flip-flop tipo D ele vai funcionar como memória. Apenas no momento em que eu tenho as bordas ativas, é que a entrada vai ser refletida na saída. Um flip-flop tipo D pode ser implementado a partir de um flip-flop JK e uma porta inversora utilizando essa ligação. Nós teríamos então que as entradas J e K, fazendo essa ligação, sempre seriam inversas entre si. Uma aplicação para flip-flops do tipo D é na transferência de dados em paralelo. Por exemplo, se eu tenho um circuito combinacional que gera saídas, eu posso estar utilizando um conjunto de flip-flops, no caso, esse conjunto formaria um registrador, e quando eu tivesse uma borda ativa desses flip-flops, eu faria uma amostragem da saída desse meu circuito combinacional. O conteúdo dessa saída, no instante da ocorrência da borda ativa, seria armazenado nesse registrador formado por flip-flops do tipo D. Estudados os flip-flops com clock do tipo SR, JK e D, temos mais algumas curiosidades a respeito desses flip-flops com clock. Primeiro, para todos esses flip-flops que foram estudados, as entradas S, R, J, K e D, que eram denominadas de entradas de controle, elas também podem ser ditas entradas síncronas, pois seus efeitos na saída dependem da ocorrência de uma borda ativa no sinal de clock. Entretanto, há flip-flops com clock que possuem entradas síncronas e também entradas que são assíncronas, também chamadas de entradas de sobreposição. Essas entradas elas afetam a saída independente da ocorrência no sinal de clock. Como no exemplo abaixo, nós temos que as entradas preset e clear elas não dependem da entrada de clock. Se eu tiver as entradas preset e clear desabilitadas, nós teremos o funcionamento normal do flip-flop. Se preset tiver sido ativado e clear não, o flip-flop será setado independente da ocorrência ou não de borda ativa. Se preset for igual a 1 e clear tiver sido ativado, ele será resetado.
E se os dois forem ativados ao mesmo tempo, nós teremos uma condição inválida, que não é utilizada. Uma segunda curiosidade a respeito dos flip-flops com clock é que, a exemplo das portas lógicas, nós também temos símbolos para os flip-flops seguindo o padrão I3E ANSI. Começamos aqui mostrando o símbolo para o flip-flop JK, onde a principal diferença percebida é que onde nós tínhamos inversores na simbologia já apresentada, representados por círculos, agora os inversores são representados por triângulos. Do lado direito, nós temos o CI 74112, que é formado por dois flip-flops do tipo JK. Percebam que na simbologia I3E ANSI, apenas no quadrado relativo ao primeiro flip-flop JK, há a identificação interna dos pinos. No segundo quadrado, já se supõe que a mesma identificação seria reproduzida. Temos aqui o flip-flop tipo D, também com o mesmo padrão de identificação das entradas com inversores. E quando nós temos diversos flip-flops em um mesmo circuito integrado, que compartilham o mesmo clock ou as mesmas entradas assíncronas, como no exemplo do 74175 aqui apresentado, nós temos que um bloco é colocado em destaque com essas entradas comuns. Finalizando nossa aula de hoje, fica a observação de que há considerações sobre a temporização dos sinais usados nos flip-flops que devem ser observadas ao fazer a ligação entre diferentes flip-flops. Agora, quais são essas considerações? Assunto de nossa próxima aula. Pessoal, obrigado pela atenção e até a próxima.